Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 12, um texto belíssimo, um texto que servirá para nós hoje como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, estamos na série Nos Passos do Mestre. Vida, paixão e ressurreição. Essa série nos leva até a Páscoa. Estamos no período da Quaresma, como eu falei. E a Quaresma são esses 40 dias que se contam da quarta-feira de cinzas até o domingo de Páscoa, tirando os domingos da 40 dias. E nós temos vários domingos que nos preparam para esse tempo. Jesus estava em um período pascal. A Páscoa, antes de ser uma celebração cristã, ela é uma celebração judaica, que Jesus veio ressignificar e não destruir. A Páscoa foi dada início à celebração pascal quando, alguns milhares de anos lá atrás, quando o povo de Israel foi levado cativo para o Egito, aliás, quando tornou-se cativo no Egito, porque chega lá José, o filho de Jacó, que torna-se rei, aliás, torna-se governador, e logo depois o seu pai Jacó vem com todos os irmãos e as famílias. Aqui é uma história muito bonita, mas eu não vou contar aqui. E quando José morre, aquele povo que foi honrado pelo faraó nos tempos de José do Egito, começa então a ser escravizado. E esse ciclo de escravidão, ele dura 400 anos. Esses 400 anos representam exatamente esse tempo de isolamento. Esse tempo representa um tempo em que o homem está sem a comunhão plena com Deus. E chega um momento que as promessas de Deus vão ser cumpridas. E o cumprimento dessa promessa, Deus diz a Moisés, líder judeu, mas que foi criado como filho da filha do faraó, isso lá na frente, na história, ele vai receber a determinação de que Deus iria libertar o seu povo, enfim, iria dar ao seu povo a terra que havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó, pai, filho e neto. E aí nesse processo, o que é determinado é que um cordeiro seja morto, cordeiro por família, seja morto, seja imolado, o seu sangue passado nas vergas das portas, o seu sangue passado nas forras das portas, porque naquela noite em que eles estivessem ceando e comendo aquele cordeiro, assim como ervas amargas e outras coisas que fariam com que eles lembrassem do tempo, o pão sem fermento, por exemplo, para representar a velocidade com que eles teriam que sair dali, que não daria tempo. As ervas amargas também para que eles se lembrassem sempre dos horrores
da escravidão que eles viveram, e aquele cordeiro cujo sangue foi passado na porta de cada família judaica foi a garantia de que, quando a última praga viesse sobre o Egito, não alcançaria a casa daquele povo que havia sido oprimido por 400 anos. Então, Jesus, na realidade, ele morre na Páscoa. Ele morre na sexta-feira, antes de iniciar as comemorações pascais lá em Jerusalém. É por isso que ele tinha que ser morto e tinha que morrer e ser enterrado na sexta, porque os judeus estariam envolvidos com a Páscoa no sábado. E Jesus passa a ser então a nossa Páscoa. Ele é o cordeiro agora que é morto, não só para livrar os judeus, mas para livrar toda a humanidade dos efeitos deletérios do pecado. E nesse momento, o que é que nós temos? Jesus estava chegando em Jerusalém para cumprir a última etapa do seu projeto. Jesus estava nesse texto há exatamente uma semana da celebração da Páscoa. Muito provavelmente isso aqui era um sábado depois das 6 da noite. Por que eu falo de sábado depois das 6 da noite? Porque o judeu não trabalha entre as 6 horas da sexta e as 6 horas do sábado. E Maria certamente não estaria servindo comida, Marta não estaria trabalhando se fosse sábado judaico. Então, muito provavelmente, era depois do sábado, às 6 horas da noite. É possível que tenha sido um jantar mais tarde. Mas o ponto que nós temos aqui, gente, é que Jesus estava ali sendo preparado. Ele estava se preparando para chegar em Jerusalém e cumprir a etapa final da sua morte, da sua paixão, da sua ressurreição. Mas olha o que é interessante. Jesus havia estado naquela mesma casa, conforme o texto, e conforme outras passagens paralelas dos evangelhos, ele tinha estado naquela casa. A casa onde ele foi ali comer, o texto aqui diz que era de Lázaro. Mas é possível que seja a casa dos irmãos. Esse texto nós temos aqui 3 personagens muito importantes que nos inspirarão nessa tarde. Nós temos Lázaro, nós temos Maria, aliás, nós temos Marta e por fim nós temos Maria entrando em cena. 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. E o texto vai nos dizer, por gentileza, abra o texto de novo, porque a gente precisa estar com a Bíblia aberta para entender que Jesus estava há 6 dias antes da Páscoa. 6 dias antes da Páscoa. Então faz sentido mesmo que seja a partir das 6 horas da noite no sábado. Ali já seria domingo. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, leia comigo, a quem ressuscitara dos mortos. Vocês conhecem o fato da ressurreição de Lázaro. Lázaro foi ressuscitado e ali naquele momento, que faz certamente parte da mesma viagem, Jesus, como galileu, vivia na Galileia há mais tempo, mas estava sempre em Jerusalém como um bom judeu para celebrar as festas judaicas. E a Páscoa era um tempo que exigia uma preparação. As pessoas iam para Jerusalém, mas elas passavam por ritos de purificação. Não é absolutamente inviável dizer que Jesus chega próximo de Jerusalém, na cidade de Betânia, que é onde ocorrem esses fatos. Betânia ficava a 3 quilômetros a leste de Jerusalém. Era uma cidade, tipo uma cidade parada, uma cidade de preparação, uma cidade que, inclusive, recebia o overflow, recebia aquela quantidade de que saía, né, das pensões, dos pensionatos, dos hotéis. Eram pequenas cidades que existiam em torno de Jerusalém, e Betânia era uma pequena cidade com 3.000 habitantes, a 3 quilômetros na realidade. Então, é mais ou menos assim a cena. Jesus sobe da Galileia, quando chega em Betânia, sabe que Lázaro morreu, tá? A Bíblia diz que ele vai até o túmulo, pede que a pedra seja removida, ele olha para a circunstância e ele chora. Os evangelhos vão dizer uma única vez, uma frase bem curta, e Jesus chorou.
Jesus chorou exatamente no momento que viu a realidade da morte do seu amigo Lázaro. E aí ele ressuscita Lázaro, tá? Só que a ressurreição de Lázaro, naquele contexto, nas vésperas da Páscoa e ao mesmo tempo nas proximidades de Jerusalém, gerou um grande conflito entre os judeus, porque os líderes religiosos agora ali começaram a imaginar que aquele arruaceiro chamado Jesus agora dava a sua prova final de que era Deus, ressuscitando alguém, e a partir dali ele começa então a correr risco de vida na hora que ele ressuscita Lázaro. Então o que é que acontece quando você faz uma análise dos evangelhos sinóticos e quando você coteja aqui com João? Aqui está dizendo que Jesus está próximo da Páscoa. Outro evangelho diz que ele ressuscitou Lázaro nesse período. Então, nós podemos dizer que a sequência foi assim. Ele saiu da Galileia, ele foi para a Judéia, ele chega a Betânia, ele ressuscita Lázaro. Quando cria-se o furdunço, ele afasta-se de Betânia, possível que em outro lugarejo, ou até mesmo no meio do mato, mas depois ele retorna. E agora ele retorna não para, gente, uma situação de morte, onde havia luto. Ele agora retorna para uma situação de festa, em que ele vai levar apenas os apóstolos, muito possivelmente, um ou outro amigo da família de Lázaro, Marta e Maria, e ali vai acontecer uma refeição. E essa refeição ela tem um sentido muito profundo. Se para Lázaro, para Marta e para Maria tinha cheiro de celebração, era uma comemoração, eles estavam felizes, Lázaro estava vivo, Lázaro aqui é o hospedeiro, Maria está feliz para lá e para cá, Marta está feliz, todos estão felizes. Mas haveria de acontecer ali um momento em que Jesus iria ser preparado como cordeiro para morrer alguns dias depois. Podemos até dizer que isso aqui é a passagem do Novo Testamento que realiza o que foi simbolizado lá no Egito. Olha só, Moisés não pediu que eles preparassem um cordeiro? Ele disse isso certamente com o tempo, antes da Páscoa acontecer. E aqui nós estamos na mesma situação. Jesus está sendo preparado por Deus para entrar em Jerusalém e para, enfim, ser morto e ressuscitar. Mas onde é que eu quero chegar, gente? Eu quero analisar o perfil de 3 personagens desse texto diante de Jesus. Todos estavam gratos. A vida floresceu na casa de Lázaro, Maria e Marta. Eles estavam felizes. Mas diante dessa gratidão a Deus pela ressurreição de Lázaro, cada um daqueles membros daquela casa tem uma atitude. Todas elas louváveis. Mas nós vamos ver aqui uma progressão, um clímax, um ápice, como quando uma das irmãs, a Maria, vai tomar aqui uma ação que certamente constrangeu os convidados, não a Cristo, mas aos convidados. E nós vamos ver exatamente como que cada um deles se portou dentro dessa narrativa. A Bíblia vai dizer no verso 2, no verso 1, leiam de novo comigo, vamos lá. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Como parte da cultura, Lázaro certamente foi o que hospedou, o que recebeu, o que fez ali as honras da casa para a chegada de Jesus e dos apóstolos que estavam com ele. Lázaro estava com o coração transbordando de alegria. Afinal, a última vez que ele vira Jesus, ele estava envolto em faixas, recém-ressurreto, e no meio de uma comoção que tomou conta da cidade de Betânia e certamente de Jerusalém, que era muito próxima e era o grande centro da Judéia.
Lázaro estava ali, recebendo Jesus com toda alegria na sua casa, hospedando-o com toda alegria em sua casa. Ele exercitou ali, mais uma vez, o dom da hospitalidade. Eu fico pensando, gente, que dentre todos os tesouros, escutem, o que eu vou dizer pode ser banal, mas para mim é profundo, especialmente quando eu ligo esse texto do Evangelho a um texto do apóstolo Paulo, que daqui a pouco eu vou falar, sobre o que significa hospitalidade nas Escrituras. Significa uma igreja hospitaleira, uma família hospitaleira, um coração hospitaleiro. A gente sabe que a hospitalidade, ela se exerce de maneira mais fácil, nem sempre na vida de todos, mas com aqueles que nós conhecemos. Eu sempre gostei de abrir minha casa. Eu gosto de abrir minha casa, para conhecidos e para desconhecidos. Já hospedei conhecidos e desconhecidos na minha casa. Já cozinhei para conhecidos e desconhecidos na minha casa. Faço isso sempre que posso. O fato aqui é que a hospitalidade, sob o ponto de vista bíblico, ela compõe uma das características, preste atenção, uma das características de um líder cristão. Quando Paulo vai escrever a carta ao jovem pastor chamado Tito, carta de Paulo a Tito, ele vai dizer assim: olha, Tito, eu te deixei em Creta. Creta é uma ilha lá da Grécia, ali daquela região. Eu te deixei em Creta para que você ponha em ordem tudo que está fora do lugar e você nomeie presbíteros. Você nomeie líderes maduros para que esses líderes tomem conta das igrejas. Na realidade, Creta era um conjunto de pequenas ilhas. Várias pequenas ilhas, ou seja, o evangelho estava sendo pregado, isso aqui já no tempo do apóstolo Paulo estava sendo pregado. Paulo foi lá, Paulo funda aquela igreja, mas Paulo deixa um líder no lugar dele, que era Tito, e ele pede a Tito lá na frente, quando ele escreve, diz: olha, eu deixei você aí para que você colocasse as coisas em ordem. E aí ele vai dar uma lista de qualificações de um líder. Como deve ser o presbítero de uma igreja? Como deve ser um líder de uma igreja local? E ele vai dizer que seja um homem de uma só mulher, que tenha os seus filhos sob disciplina, que não seja violento, que tenha uma boa reputação com os que estão de fora da igreja, que não seja alguém, sabe, avarento, que não seja alguém que goste de lucros desonestos. Mas dentre as qualificações, ele também vai dizer uma. Ele vai dizer que seja hospitaleiro. E um certo dia eu fui pesquisar o que aquela palavra hospitalidade significava naquele contexto específico. E eu vi que a palavra original para hospitaleiro ali é philoxenos. É uma palavra grega que significa, traduzindo para o português, xenofilia. Xenofilia. Você já ouviu falar na palavra xenofobia? O que é um xenófobo? O que é xenofobia? A xenofobia é o medo que nós temos do que é diferente de nós. E fobia pode ser muito bem traduzido para temor, para medo. A xenofobia, ela existe na cultura. Nós temos a tendência de ter medo das culturas que nos são estranhas. Hoje eu fui almoçar com meus pais, aí estava na churrascaria, passou coração de galinha, bota aqui uns 3 para mim. E na mesma hora eu comecei a rir. Aí mamãe disse: o que é, meu filho? Está rindo do nada? Eu disse: não, eu estou rindo pela primeira vez que eu levei um americano comigo para uma churrascaria e ofereci a ele na churrascaria, né, chicken hearts. Chicken hearts! Coração de galinha, jamais! Então não ofereça coração de galinha para americano, que ele não vai comer. Ele vai ter medo daquilo. Talvez ele vai achar que vai engolir, o coração vai bater dentro dele. A xenofobia é exatamente, gente, esse medo que nós temos do diferente, daquilo que não é para nós comum. Eu tive um objetivo na vida: criar os meus filhos sem medo das diferenças. Porque eu saberia que eles poderiam ser muito mais úteis no reino de Deus se eles não tivessem medo do diferente, da comida diferente, das pessoas diferentes. E eu fui tão longe que minha filha está na Coreia do Sul. Do outro lado, quando ela manda foto das comidas, eu faço...
Mas ela ama. Ela ama estar ali. Ela diz, papai, eu amo, papai, deixa eu ficar aqui. Eu digo, deixa não. Você é muito nova. Volte para casa. Depois que você estiver treinada, depois que você estiver aí com alguma coisa na cabeça já formada, porque agora você está só no deslumbre, a sua xenofilia pode se transformar em xenofobia econômica. E aí, eu me lembro que essa palavra, se você for ao pé da letra, ser hospitaleiro não é receber aquele que lhe é comum apenas. Fulano é tão hospitaleiro, vive com os amigos da escola em casa. Não, isso é hospitalidade, mas não é hospitalidade. Não é o quê, gente? Xenofilia. Não é essa amizade com o que é diferente, com o que é estrangeiro a você. Eu tenho tentado entender a igreja brasileira. Como, por exemplo, nós temos comunidades com uma palavra tão forte, com exposição bíblica tão forte, tão bonita. Você ouve pregadores, e eu gosto muito de ouvi-los, que abrem a Bíblia assim, sabe? E são de igrejas tão dedicadas ao Senhor, tão fortes na palavra, mas essas igrejas, elas estão diminuindo de tamanho. Aí você faz uma pergunta, mas por que estão diminuindo de tamanho? É falta de palavra? Não. É falta de amor a Jesus? Não. Mas às vezes é um certo grau de xenofobia, de medo do diferente, de receber quem não pensa como você, quem não se veste como você dentro da comunidade, de ser uma comunidade que crê no que crer, mas ao mesmo tempo está aberta para receber todos, inclusive que não creem no que cremos, e que essas pessoas se sintam bem recebidas, sendo diferentes. Eu me lembro uma vez no meu aniversário, há um tempo atrás, um ministério nosso, Anjos da Noite, perguntou qual presente que eu queria. Isso foi do ano de 2009, mais ou menos. E nós tínhamos um trabalho que tínhamos começado com a população das travestis de João Pessoa, lá na Defensoria Pública. Elas se concentravam por ali, ali faziam os programas, e havia um trabalho nosso com essas pessoas, de levar comida, levar uma palavra, levar um abraço e falar de Jesus e tal. E eu pedi para que essas pessoas fossem convidadas, um grupo máximo que pudesse vir, se alugasse uma van e trouxesse aquela turma toda para o meu aniversário. E aí, trouxeram. E a pergunta que fizeram, mas a gente tem que ir vestido de outro jeito? Não, você diga-os que eles podem vir vestidos do jeito que eles estão. Mudanças comportamentais ou mudanças relacionadas a comportamentos e a escolhas são uma consequência da conversão e não a condição da conversão na vida de ninguém. E aí eu me lembro que eu estava aqui, estava tendo um culto de quarta-feira, onde vocês estão aí na galeria, não tinha essas salas, era maior, e eu vi a galera chegando, e acabou o culto, nós fomos celebrar meu aniversário, foi o último aniversário que eu pedi para que fosse celebrado aqui na igreja. Eu disse assim, se não dá para celebrar o de todo mundo, não celebra o meu, não faz festa para mim. E aí a gente subiu, e estava lá um grupo de 7 ou 8, Pastor Sérgio! Aí, oi, mulher, vem cá para eu te dar um abraço. Que bom que você veio, que honra ter você aqui. Eu nunca mudei 1 centímetro do que eu penso a respeito do que a Bíblia diz. Nunca mudei 1 centímetro na crença conservadora que as Escrituras ensinam. Mas ser xenófilo não significa ser alguém que concorda com o que o outro pensa ou crê. Ser xenófilo é amar o diferente, mesmo o diferente sendo diferente. Porque Jesus foi o maior xenófilo da história. Ele veio das regiões celestiais, vestido de glória e majestade, santidade e poder, e aportou nessa terra caída no corpo de um ser humano submetido às mais
profundas agruras da vida. Para ele era incômodo, certamente foi incômodo. Para ele foi incômodo encarnar na dimensão caída da sua criação. Mas ele esteve aqui. Irmãos e irmãs, nós estamos vivendo um tempo de pensamentos binários. E a Páscoa é um momento de reflexão sobre quem nós somos nessa história. O que é um pensamento binário? Ou é isso ou aquilo. Ou você está comigo ou você está contra mim totalmente. Ou você crê em tudo que eu falo ou não precisa crer em nada do que eu falo. Ou você é da esquerda ou você é da direita. Nós estamos vivendo um tempo confuso em que nós nos entrincheiramos nos nossos valores e escolhas e esquecemos que o cristão, ele constrói pontes, ele não ergue muros. Ele vai até o diferente, ele abre-se para o diferente, mantendo-se quem ele é, mantendo-se sempre quem ele é. Há 15 dias, foi a reunião trimestral, a primeira da minha gestão, do Comitê Nacional de Combate à Intolerância Religiosa e Promoção da Laicidade Estatal. E está comigo. Está nas mãos de um pastor a gestão de políticas públicas para que outras religiões, inclusive o cristianismo, não sejam molestadas na sua liberdade de culto e consciência. Alguns podem até pensar, agora um pastor chegou em uma secretaria que cuida da diversidade religiosa, agora ele vai impor o cristianismo. Muito pelo contrário. Jesus não impôs ao coração de ninguém as suas verdades. E lá naquela reunião eu falei claramente sobre o quanto hoje a maioria absoluta de cristãos no Brasil deveriam ser os primeiros a levantar as bandeiras para proteger as minorias religiosas da violência. Porque nós fomos um dia perseguidos, nessa nação. Evangélicos no Brasil, no final do século XVIII, século XVII, início do século XX, os evangélicos protestantes não podiam enterrar os seus mortos, porque os cemitérios pertenciam à Igreja Católica. E o registro civil pertencia ao vigário. E o registro de casamento pertencia também à igreja. O casamento civil no Brasil, ele já vem ali depois da proclamação da República e mais especificamente com o Código Civil de 1916. Mas até então o que nós tínhamos é que ser cristão não católico no Brasil era um grande risco. Assim como ser cristão católico em muitos tempos na Índia foi um grande risco. A igreja cristã já foi perseguida em vários lugares. A gente às vezes muda de posição. Às vezes a gente é perseguido e às vezes a gente perpetra perseguições. Em muitos momentos na história a igreja esteve do lado do mais fraco, mas em outros momentos ela apoiou a escravidão. Em muitos momentos a igreja cristã esteve a favor do pobre. Em outros momentos ela se uniu a Hitler para perpetrar as dores do nazismo, salvo algumas poucas resistências. O que é que eu estou querendo dizer, gente, com isso? A hospitalidade, essa amizade com o que é diferente, com o que pensa diferente, não esvazia a nossa vida de posicionamentos firmes. Eu tenho posicionamentos firmes, eu sei em quem tenho crido, eu não admito nas minhas crenças nenhuma outra palavra como palavra de Deus, a não ser as escrituras sagradas judaico-cristãs. Eu creio porque creio, eu tenho razões para crer. Amar o diferente, amar o que não pensa como você, gente, é não um sinal de fraqueza cristã, muito pelo contrário, é um sinal de amor cristão. E eu vou contar uma história nessa sessão que houve. Alguém chegou para mim e disse, olha, tem um pessoal aqui do Batuque, do Rio Grande do Sul, que quer ter uma reunião reservada com você.
e eu recebi 3 homens vestidos de branco, extremamente educados, que sentaram na mesa, conversamos. Os 3 são líderes de uma área da religião afro, ou de matriz africana, se bem que não tinha nenhum negro, todos eram brancos, que se chama Batuque, lá no Rio Grande do Sul. E nós conversamos sobre as implicações da liberdade religiosa no Brasil, que nós precisamos lutar por ela, porque se hoje a maioria cristã não garante a liberdade religiosa da maioria, pode ser que amanhã nós sejamos essa minoria que vai ser castrada dos seus direitos de liberdade. Foi assim que os Estados Unidos foram construídos, a ideia da liberdade de cada um. Foi assim que as grandes nações democráticas foram construídas. E aí, conversando com eles, foi algo muito bacana. E ele disse, olha, eu sou dessa religião porque eu creio assim, 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 assim. E eu ouvi atentamente e respeitosamente. E depois de ouvir atentamente e respeitosamente o que eles pensavam, qual era a matriz filosófica da religião, eu disse, agora eu quero falar da minha para você, se você me permite. Porque você tem que ter o direito de me convencer de que eu estou errado. E eu tenho o direito de dizer para você porque que eu acho que estou certo. E eu comecei a falar de graça. Comecei a falar de Páscoa. Eu disse que não acredito na reencarnação. Não é porque eu queira não acreditar na reencarnação. É porque eu sou uma das provas de que se Deus me desse 10 ou 15 vidas, eu estragava todas elas. Que eu jamais daria conta do meu pecado. Que a minha vida é como um omelete com 30 ovos bons e um ovo podre. Basta aquele ovo podre para que eu seja intragável às narinas de Deus. E que por isso Ele teve que mandar Jesus Cristo para morrer no meu lugar. E é por isso que eu creio assim. É por isso que eu creio que Jesus é o meu Senhor. Mas nós vamos respeitar e devemos nos respeitar mutuamente. Na saída, ele disse, secretário, eu sou supersticioso. Eu gostaria muito que o senhor abrisse a porta para a gente sair. Porque se eu abrir, tem um significado tal e tal. Fui até a porta, em respeito à crença dele, abri a porta e ressignifiquei o momento. Pois eu creio diferente. Eu abro essa porta como sinal de que você será sempre bem-vindo ao altar, em nome de Jesus. Vá e volte quando quiser e quando puder. Irmãos e irmãs, Lázaro representa esse que abre a porta, mas eu quis expandir o conceito de hospitalidade para aquilo que não lhe parece óbvio. Respeite as diferenças, não imponha a sua fé a ninguém. Não imponha a sua fé ao seu marido, não imponha a sua fé à sua esposa, não imponha a sua fé ao seu filho, não imponha a sua fé aos seus amigos de trabalho, não condicione o seu amor por alguém, a crença dele nesse que você crê. A vida que Deus nos deu é uma vida em que eu me abro para o diferente e que o Espírito Santo vem e faz a diferença acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda coisa. Nós vemos aqui o perfil e o presente que Marta está dando. O presente do serviço. A Bíblia está dizendo que ela servia. Abre a Bíblia, para não dizer que eu estou inventando aqui. Verso 2, ali prepararam um jantar para Jesus. E Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Marta é aquela mulher extremamente dedicada no serviço. Em outros textos paralelos, Jesus vai dizer, Marta, Marta, para um pouquinho, vem aqui receber um pouquinho, como Maria está recebendo. Para um pouquinho, vem receber um pouquinho. Ela escolheu a parte melhor, e daqui a pouco eu vou falar sobre que parte melhor é essa. Não é que as outras partes não sejam boas. Não é que a hospitalidade não seja um lindo presente que nós damos ao nosso Senhor. E não é que o serviço não seja um lindo presente. Mas vamos falar de serviço.
Serviço na Bíblia chama-se de diaconia. Essa disposição de seguir o exemplo do maior diácono da história. O maior diácono da história, Jesus, o servo dos servos. Eu acho que se desvaloriza muito a figura diaconal, muitas vezes nas igrejas, em uma superpromoção da figura sacerdotal, pastoral. E é interessante que os pastores, eu pego os pastores aqui, tem professores meus aqui, ex-professor, a professora Bárbara está me ouvindo aqui, depois vai puxar minha orelha. Mas olha só, às vezes eu chego para pastores assim, mas me diga uma coisa, onde é que está escrito na Bíblia que vocês têm que batizar todo mundo? Eu não vi em canto nenhum. Não, Jesus nos ensinou. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sei, mas ele estava ensinando a igreja. Deixa eu dar uma prova para você. Vai lá no Evangelho de João e abre na história da mulher que estava no poço, a mulher samaritana. Quando o apóstolo João vai dizer assim, que ele dizia assim, que Jesus havia batizado muitos. Aí ele diz, se bem que não era Jesus que batizavam, mas os seus apóstolos, seus discípulos. E aí, às vezes eu chego e digo assim, não, gente, vocês estão querendo fazer tudo que Jesus, nem Jesus quis fazer isso sozinho. E aí, na história, a gente vai perdendo o sentido da diaconia na igreja, do serviço, dos líderes que fazem coisas maravilhosas que não estão aqui em cima de um púlpito. Maria não estava ali, Marta não estava ali, gente, falando demais. Ela estava só servindo. Mas eu quero falar para você que esse tesouro do serviço, quando é entregue a Deus e ao próximo, quando esse serviço é entregue a Deus e ao próximo, nós corremos um risco muito grande. O risco do superativismo religioso. E eu conheço gente muito especial que está aqui, que está servindo, que está dando da sua vida, que está de maneira muito profunda envolvida com isso, com aquilo, e chega cedo e ajeita aqui, e participa daquilo e vai para aquilo. Eu só peço uma coisa a você, 2 cuidados. O primeiro cuidado no serviço. Não ache que o seu muito serviço significa necessariamente devoção a Deus. Talvez você esteja devotada ou devotado de maneira muito profunda às atividades de uma comunidade. E às vezes até estragando o seu casamento e o tempo que você pode ter com os seus filhos. Tem muita gente que diz assim, mas Senhor, estou na igreja, passei de manhã, tarde, de noite, perdi minha família e meus filhos. Você perdeu. Você trocou sua família pelas poltronas da Cidade Viva. Trocou sua família pela reunião de não sei o quê. Esse é um dos riscos. Mas há um outro risco. Esse é o risco de você não entrar em um hiperativismo no servir, esquecendo da sua casa. Mas tem gente que pega isso e diz assim, tá vendo, o pastor me liberou. Não, eu não estou lhe liberando, meu irmão, porque não fui eu que te convoquei. O equilíbrio na tua vida de servo e de serva deve ser estabelecido por você em conversação com o Deus. Mas olha o outro medo, olha outro perigo. O perigo é o dar demais, confundir serviço com devoção, nem sempre aquilo está ligado à sua espiritualidade genuína, mas, por outro lado, é achar que todo serviço cristão tem que ser prazeroso. Entenderam o que eu quis dizer? É achar que todo serviço que se presta, você tem que ter o prazer que Maria estava tendo ali, que Marta estava tendo ali, naquela hora. Não! O serviço cristão nem sempre vai te dar prazer. Nem sempre você vai estar realizado, poxa, como é bom estar fazendo o que eu estou fazendo, longe de casa, sendo perseguido, aleluia! Glória a Deus por tanta perseguição, glória a Deus por tanta luta, Senhor. Como é bom levar paulada no lombo, aleluia! Como é bom ficar perdido na selva 8 dias, 11 dias, como aquele missionário que ficou perdido e foi achado. Não. O serviço cristão, em algum momento, para que ele seja genuíno, olha, você vai ter que sentir incômodos.
você vai ter vontade de parar. Você vai ter vontade de não ir em frente. Você vai ter vontade de não ir até as últimas consequências. Você vai ter vontade de não fazer mais isso. Porque ele incomoda, porque ele tira o sono, porque te põe para orar mais. E aí, gente, essa semana teve uma reunião bem bacana. Foi formado no Brasil um conselho de pastores e líderes para orar pelo governo. Para que o governo acerte, para que o governo transforme coisas. Esse grupo cresceu e eu fui convidado para participar. Antes ainda da eleição, antes até de imaginar que eu estaria onde eu estaria. E a segunda reunião presencial aconteceu em Brasília semana passada. Estavam presentes 3 ministros e 4 secretários nacionais. E eu estava lá. E a minha felicidade naquele momento, que eu estava num dia tão ruim, eu estava num dia tão com o saco cheio, eu estava num dia que se me desse uma passagem de volta para João Pessoa em uma mala grande, eu vinha e depois chamava a Samara, eu estava tão assim, sabe, naquele dia, preocupado, querendo voltar, vendo outras coisas, outras opções. Aí eu disse, mas Senhor, que bênção que a ministra Damares veio. Ou seja, onde o ministro está, secretário nacional não fala. Eu não vou precisar falar, porque eu sou muito verdadeiro. Porque eles perguntaram, pediram para cada ministro falar o que estava passando na sua pasta, ou os secretários, estava lá o presidente da CAPES também. E quando a ministra pega o microfone e começa a falar das secretarias, das renúncias, do que ela precisou renunciar, das lutas que ela tem vivido, dos achincalhes e tal, aí falou de várias secretarias. Quando chegou na minha, por exemplo, Secretaria Nacional de Proteção Global, estamos aqui com o Dr. Sérgio. Você não conhece a história da igreja que ele está. Igreja grande, ele podia não estar aqui, ele está no final da carreira dele. E eu queria muito que o Dr. Sérgio falasse. Aí eu falei, posso falar sentado? Não, doutor, fique em pé. Aí disse, vocês querem... E ela pediu para dizer o que é que eu estou fazendo. Eu disse, vocês querem mesmo saber quais são as áreas? Vou começar. Diversidade religiosa, LGBT, população de rua, combate à tortura, busca de mortos e desaparecidos políticos que sumiram entre 1964 e 85, análise de corpos que morreram durante esse período, corpos da Guerra do Araguaia, corpos do cemitério clandestino de Perus, em São Paulo, proteção de testemunhas ameaçadas na justiça, proteção de defensores de direitos humanos, água e direitos humanos, corrupção e direitos humanos, registro civil, documentação básica, imigrante, tráfico de pessoas, tráfico de órgãos. Todo mundo olhou para mim assim. Aí eu disse, de 10 razões que eu possa ter na vida, 9 me tiram de Brasília. Mas uma me mantém em Brasília. Eu não vou falar das 9 que me tiram, porque talvez vocês me deem força para que eu siga o coração. Mas eu vou falar de uma que me mantém. E essa que me mantém é o senso de que no incômodo dessa cidade, eu estou em missão. E enquanto essa única razão me prender aqui, aqui eu estarei e cumprirei, no tempo que Deus quiser, a missão que Ele me entregou. Serviço cristão não é sinal de devoção necessária a Deus, mas serviço cristão precisa ter um componente de incômodo na sua vida. Amém, gente? A pregação está meio chata, meio difícil. Vamos para a última. Eu tenho um Lázaro xenófilo. Eu tenho uma Maria, uma Marta,
que exerceu a diaconia de maneira muito profunda em gratidão a Deus, mas agora entra em cena uma terceira personagem, transtornando todo o ambiente daquele jantar. A Bíblia vai dizer que, no verso 3, então Maria, a terceira irmã, pegou um frasco de nardo puro, repita, nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção e disse: por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixem em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Ele estava falando em tom de despedida até o Calvário. Olha só, gente. A terceira irmã, ela exerce a hospitalidade. A terceira irmã, ela também exerce o serviço. Mas agora ela vai para algo muito mais profundo, que demarcaria aquele fato como um dos fatos mais extraordinários, mais inesperados e mais politicamente incorretos da história do Novo Testamento. Maria pega um frasco com a substância de nardo puro. Nardo puro era uma substância retirada de uma planta cultivada no norte da Índia, ou seja, foi uma especiaria importada que não era naturalmente produzida em Israel. E a Bíblia não nos deixa cegos quando em dois momentos, um qualitativo e outro quantitativo, fala do valor daquele perfume. Primeiro, João vai falar que era caro. Caro é uma expressão extremamente subjetiva. Ela é qualitativa, mas é subjetiva. Mas lá na frente, o próprio Judas, que entendia muito de dinheiro, ele sabia e ele falou que seriam ali 300 denários o valor daquele perfume. 300 denários significa o equivalente ao trabalho de um ano inteiro. Um denário significa o trabalho de um dia. 300 denários de um ano, por quê? Porque a gente vai considerar aí que o ano tem 365, mas a gente tem dias que não trabalha. O judeu, especialmente no sábado. Mas era algo valioso. Algo que hoje, com esse salário mínimo que nós temos, que custaria em torno de 12 mil reais. 12 mil reais, que custaria hoje em torno de 3 mil e poucos dólares. 3 mil dólares um perfume. Um perfume de 3 mil dólares. E eu conheço muita gente que faz viagem internacional e gosta de comprar perfume no Duty Free. E ele fica ali orando a Deus: Senhor, que tinha um perfume bom por 30 dólares. Eu não estou falando de 30 dólares. Eu também não estou falando de 300 dólares, que são 10 perfumes bons. Aquele dia que você comprou e ficaram apreendidos na alfândega de Mateus. Pouca gente está entendendo, graças a Deus. Eu não estou falando de um perfume, eu não estou falando de 10 perfumes de 30 dólares. Eu estou falando de 100 perfumes de 30 dólares. Eu estou falando de um perfume só que custaria hoje 3 mil dólares. Aquela mulher começa então a realizar um conjunto de, entre aspas, inconvenientes culturais. Ela entra na direção de Jesus, ela está transbordando de gratidão pela ressurreição do seu irmão,
Ela está transbordando de alegria porque, se alguns comentaristas estiverem certos, essa Maria é possivelmente Maria Madalena, de quem Jesus expulsou vários espíritos e que provavelmente seria uma prostituta, e que muito também, provavelmente no seu trabalho, as prostitutas daquele tempo tinham essas especiarias caríssimas e colocavam pequenas gotas daquele perfume nos seus cabelos para fazerem os seus programas, e ali ela estava perdoada, sarada, curada, amada. Eu não estou afirmando que a Maria, irmã de Lázaro, é a Maria Madalena, mas há possibilidade de que seja em uma análise bíblica transversal. E aquela mulher, então, do alto de sua gratidão por tudo que Jesus tinha feito por eles, por sua casa, por seu irmão, por ela mesma, ela abre aquele frasco e ela não tira uma gota. Ela não tira 2 gotas, como certamente comumente fazia para passar no seu próprio cabelo. Um perfume daquela magnitude era uma essência aromática forte, não aquela colônia que você usa depois de tomar banho. Mas um perfume fortíssimo, um perfume riquíssimo, sem misturas. Não era falsier. Era perfume real, puro, raiz, não era perfume Nutella. E ela pega aquele perfume raiz, caríssimo, importado de nardo puro, que custou 12 mil reais. E ela vai derramar aquele perfume nos pés de Jesus. Na cultura judaica, o pé que pisa o chão é considerado impuro. Observem que eles estavam em um momento de preparação para a Páscoa. Aquela mulher usa, dentro do seu contexto cultural, o bem mais valioso que ela tinha, para ser derramado no membro do corpo menos honroso. E Paulo vai falar de membros honrosos e não honrosos na carta aos Coríntios. Primeira coisa que ela faz é essa extravagância. Isso aqui é adoração extravagante. Surgiu um movimento de oração extravagante no Brasil. E eu quis entender sociologicamente, teologicamente, o que é que significava extravagante. Não, é gritar, é se deitar no chão, é chorar, é imitar o que Deus botar no seu coração. Amém, faça isso, meu irmão. Se for dirigido pelo Espírito Santo, quem sou eu para dizer o que é que o Espírito Santo está fazendo na sua vida? Mas olha, essa mulher entra em um ato de adoração extravagante, quando, em primeiro lugar, ela dá tudo que tem, o melhor que tem para Deus. Nós estamos falando do maior presente que a igreja pode dar a Jesus, não são bens. Esse perfume representa a vida, o trabalho, tudo que nós temos. Um foi hospitaleiro, outra foi uma grande serva, mas essa expressou a adoração nas suas últimas medidas. A sua vida foi entregue de maneira muito clara nas mãos do Senhor. Ela jogou-se nos pés do Senhor. Ela deu o que tinha de melhor ao Senhor. Aquele frasco representava o coração de Maria. Aquele frasco representava a vida mais profunda de Maria. É isso que Deus quer de nós, a nossa vida mais profunda. Mas algo inusitado está para acontecer. Maria tira o lenço da cabeça e ali ela afeta a sua cultura. Uma cultura machista. Eu odeio machismo e feminismo também. Porque a Bíblia é um livro que fala da complementariedade entre homens e mulheres, e não de guerras. Teve gente que se animou, viu? Eu vi um feminista ali, meio que eu conheço. Eita, oh glória! Calma. Neither one nor the other.
nenhum nem outro. Mas aquela mulher, ela ousa, na presença dos convidados, tirar o lenço e expor os cabelos. Na cultura judaica, a mulher só tinha a possibilidade de expor o seu cabelo ao seu marido. E ela, com os próprios cabelos, ela começa a enxugar os pés encharcados de Jesus. Os pés de Jesus encharcados de nardo, e ela agora vai enxugar os pés com os seus cabelos. Eu fiquei analisando esse texto e pensando, por que Maria fez isso? E eu tenho algumas conclusões que não são definitivas, não são canônicas, mas são plausíveis. Uma delas é que Maria ali representa a igreja que honra o seu noivo, Cristo, com todos os seus bens. E ao apresentar os cabelos a Jesus e a todos os convidados, de uma certa maneira, Maria representa uma igreja que foi purificada, posto que era pecadora como Maria, que foi comprada pelo sangue de Jesus, que foi perdoada por Jesus, e que agora, não tendo como compensar o amor de um Deus que morre por mim, ela dá o melhor de si para Ele, em uma atitude mais profunda de adoração. Lázaro, aquele que foi hospitaleiro. Marta, uma grande serva. Mas Maria foi hospitaleira, serva e uma perfeita adoradora. Talvez o teu cristianismo esteja carente dessas três virtudes. Talvez o nosso cristianismo esteja carente de mais empatia com os diferentes, de mais hospitalidade. Talvez o nosso cristianismo esteja carente de serviço. Ou talvez o seu esteja carente de um equilíbrio na sua diaconia. E esse serviço, ele tem que ter incômodos em alguns momentos. Mas o nosso cristianismo pode carecer do mais belo presente, tesouro que possamos dar ao nosso Rei, que é a nossa adoração genuína, baseada em um senso profundo de gratidão, baseada em um senso profundo de alegria por termos sido alcançados quando não merecíamos. O nosso cristianismo não precisa de um Deus que nós buscamos para satisfazer os nossos desejos. O nosso cristianismo precisa ver Jesus, não como o gênio da lâmpada, um Aladim neotestamentário, capaz de nos atender com 3, 10, 30 pedidos, como se essa fosse a real razão do nosso relacionamento com Ele. O nosso Jesus é digno de todo louvor e de toda adoração.
O nosso Jesus é digno de todo o nosso esforço, toda a nossa vida, todos os nossos dias, todos os nossos bens, todos os nossos talentos, todo o nosso conhecimento, todas as nossas experiências. O nosso Rei Jesus é digno dos nossos mais profundos atos de contrição, de entrega, de renúncia. Páscoa nos faz lembrar que aquele que morreu, ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância, e essa vida nos leva pelas estradas difíceis dessa vida, essa ressurreição nos leva por essas estradas e esses caminhos tortuosos dessa vida, nos dando a convicção de que Ele sempre estará conosco, que Ele nunca nos abandonará, que a sua vara e seu cajado nos consolam, que Ele é a estrela da manhã dos nossos dias mais difíceis, que é Ele que chora conosco como chorou com Lázaro, que é Ele que nos acompanha nos vales e nas montanhas, que é Ele que nos supre de todas as necessidades, que é Ele que nos enche de esperança, que é Ele que nos enche de expectativas maravilhosas, que é Ele que nos salvou, nos redimiu, nos santificou e vai nos buscar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! É esse o Jesus que nós devemos celebrar na Páscoa. Com essa atitude. Algumas dicas. Torne a sua Páscoa inclusiva. Chame para estar contigo pessoas que pensam diametralmente opostas a você. Traga para os espetáculos aqui pessoas que você não concorda em 10% do que elas pensam. Abra sua casa. Sirva-os. Entregue seu serviço. Engaje-se na obra de Deus. Equilibre entre os excessos do ativismo e a inação daqueles que só querem receber. Sejam servos que equilibram o seu serviço a Deus com outros compromissos que também devem ser colocados diante de Deus. Mas ao final de tudo, seja extravagante. Hoje, estudando esse texto, essa semana, eu entendi o que é uma adoração extravagante. Ela não significa necessariamente que eu vou sair me arrastando nesse palco aqui, ou pulando, feito macaco, ou dando cangapé. E glória a Deus, posso até dar. Não se espante se eu fizer, e nem me critique se eu fizer. Mas isso não significa adoração extravagante no sentido bíblico. Oração extravagante é romper todos os paradigmas culturais, sociais, religiosos e nos entregarmos profundamente nas mãos do Senhor, dando a Ele o nosso melhor, dando a Ele tudo que nós temos, o melhor que nós temos. Louvado seja o nome do Senhor. Quem pode dar um glória a Deus? Aleluia! Aleluia!